Fala galera, seja muito bem-vindo à Escola do Ser do mês de novembro. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Esse, sem dúvida, é um mês especial para mim e eu trouxe um tema para o mês muito gratificante de poder compartilhar com vocês, tá bom? A gente tá aqui para falar como recomeçar com leveza após grandes mudanças. Para quem não sabe, eu acabei de parir, né? Então eu tô na fase pós-parto da minha vida. Tive minha filha linda e maravilhosa e a gente tá aqui com um tema sobre recomeço, que eu acho que tem tudo a ver com esse momento do ano que a gente está vivendo também, e eu quero abordar bastante sobre isso, não só agora no mês de novembro, mas também no mês de dezembro, porque no final do ano a gente fala sobre recomeço, né? A gente se prepara para o recomeço. Então, poder dividir um pouco sobre isso com vocês e sobre essas ideias que estão permeando na minha mente nesse momento faz todo sentido, né? Então, para a gente poder conversar sobre recomeço com leveza, após grandes mudanças, né? Que é o tema do mês, eu dividi esse tema em 4 encontros. Como sempre eu venho fazendo, eu escolhi um tema central para o mês e divido em 4 ou 5 encontros, dependendo da quantidade de terças-feiras ou da quantidade de conteúdo que eu acho necessário dividir, tá bom? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre hoje, sobre esse tema, que é recomeço, né? E hoje a gente vai falar sobre acolher o que passou. Desculpa, eu tô com minha colinha aqui, para não falar nada errado. Então, a gente está falando sobre acolhimento do que passou. Esse tema, para mim, é muito importante. E antes da gente adentrar nele, que eu quero passar uma prática de um exercício para vocês, que eu mesmo fiz e que eu acho que todo mundo deveria fazer depois de algum processo de transformação. E a gente vive processos de transformações ao longo das nossas vidas, tá? A gente vai sempre estar se transformando. Então, acho que é um exercício que a gente tem que guardar no coração, deixar ali na gavetinha do lado da cama, para a gente sempre poder estar refazendo e a gente sempre estar nesses nossos processos de autorreflexões conosco mesmos, porque isso é autoconhecimento, né? Isso é o óculos do autoconhecimento, ver a vida de uma forma que você está constantemente se autoconhecendo, porque você está constantemente se autotransformando, né? Você está se transformando a todo momento. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, que eu já comecei, eu preciso necessariamente dar 2 recados aqui super importantes. Eu dou sempre esses recados, a galera já está acostumada a ouvir, mas fica comigo, porque é sempre bom ouvir isso, é sempre importante ter isso em mente. Primeiro, para quem não me conhece, eu sou Maria Paula, eu sou mentora de autoconhecimento, eu sou terapeuta Ayurveda, e aqui a gente está gravando uma série de conteúdos para o Escola do Ser, que é uma comunidade onde eu tenho dentro da Aldeia do Ser, que é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento. A Escola do Ser, ela é uma comunidade que a gente abrange temas voltados sobre autoconhecimento e todo mês sai uma sequência de encontros, uma cápsula de encontros, né, gravados aqui por mim, com o objetivo de trazer autorreflexão para vocês. Então a gente escolhe um tema central no mês e a gente aborda ele dividindo em cápsulas ao longo do mês, exatamente para que você possa assistir, ter uma pausa de reflexão, voltar a assistir e ir se provocando a mergulhar dentro desse tema central. Então, assim, é muito gratificante para mim poder dividir esses assuntos com vocês, porque normalmente são assuntos dos quais eu estou vivendo, ou eu estou estudando, ou de alguma maneira está reflexivo aquilo para dentro de mim. Então, eu consigo trazer aqui a minha verdade, a minha fala de uma forma autêntica, e é muito gratificante poder fazer isso. O Escola do Ser tem um grupo no WhatsApp, onde a gente cria essa comunidade, e a gente pode ali trocar, conversar, falar sobre assuntos diferentes, e eu te convido a participar dessa comunidade, o link tá bem aqui embaixo, tá bem? E lá eu divulgo todas as coisas em primeira mão que são do Aldeia do Ser, que é a empresa, o espaço onde a gente fala, onde eu falo sobre autoconhecimento. Tá bem? Então clica aqui embaixo, vem fazer parte dessa comunidade junto com a gente, meu povo. E o segundo recado importante que eu quero dizer aqui para vocês é que a linguagem
ela é limitada, ela tem um formato, né? Então eu posso falar a mesma coisa com diversas palavras diferentes e de diversas formas diferentes. Porém, eu tô optando a falar aquilo que tá mais confortável para mim aqui. E se de alguma maneira o que eu tô falando gera muito estranhamento para você, a ponto de você não curtir a maneira como eu me comunico, não tem problema nenhum. Eu te incentivo a não desistir da sua jornada de autoconhecimento, a não desistir de fazer esse mergulho, esses momentos reflexivos na sua vida e procurar um outro profissional que possa estar mais próximo de você. Mas se de alguma maneira o que eu falo te gera algum tipo de reflexão no sentido de tipo, nossa, que interessante, curioso, alguma coisa assim, fica, porque eu tenho certeza que aqui é o espaço certo para você poder trazer essas reflexões para você, tá bem? Então vamos começar com o tema de hoje, que é sobre acolher o que passou, né? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, gente, que todo o processo de transformação, a gente tá falando sobre morte e renascimento, né? A mulher vive morte e renascimento todo mês. Quando se inicia um ciclo menstrual, ela tá dizendo tchau para um ciclo que passou e iniciando outro ciclo. Quando ela tem essa conexão com ela, essa conexão com o sagrado feminino que vive dentro dela, com o ciclo menstrual dela, ela consegue literalmente entender os processos de despedidas, que ela se despede, os processos de mortes no final da menstruação, né, que é ali o período que a gente conhece como TPM, que é aquele período, é o período de despedida, de deixar embora o que não precisa mais estar com você, para começar um novo ciclo, que é o ciclo da menstruação. Então, eu tô fazendo essa comparação aqui para vocês entenderem que a gente vive esses processos de transformação, esses processos de morte, que essa palavra assusta muita gente, a todo instante, né? O homem também vive esses processos. Não dessa forma como a mulher tem no corpo dela, que é a parte da menstruação, do sagrado feminino e etc. E aqui eu faço um adendo, se você quer realmente fazer um mergulho dentro de você, você mulher, né? De autoconhecimento, eu acredito que precisa passar pelo sagrado feminino, tá? Fecha parêntese. Então a mulher tem esse lugar onde ela pode gerar mais compreensão ou mais experiência com essa fase de transformação de morte para renascimento. O homem não tem, mas ele vive isso sutilmente, né? Ele não vive isso no corpo dele, mas ele vive isso no sutil, né? A forma de se relacionar masculina do homem é um pouco diferente, mas ela é tão sagrada quanto a da mulher, é que não existe mais ou menos, tá bom? Então eu tô pontuando isso para vocês para trazer mais uma reflexão, claro, mais uma provocação, óbvio, mas para mostrar para vocês que morte e renascimento acontece o tempo inteiro nas nossas vidas, né? Quando a gente coloca a intenção na virada do ano, a gente está falando sobre morte para renascimento, né? Morreu um ano para começar o outro. Então, se tem essa intenção, se você se relaciona com a virada do ano, o Réveillon, dessa forma, tem ali uma morte para renascimento dentro de você. E que precisa ser olhada, que precisa ser acolhida, né? E que precisa ser vivida, né? Então, quando a gente fala de acolher o que passou, que é o tema do encontro de hoje, a gente fala sobre acolher realmente esse processo de morte. Isso é um pouco assustador, né? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem compreender o que é a morte em si. Elas acham que a morte é você se desprender de tudo, você perder, você sair do controle e morrer no corpo físico. A gente não está falando sobre isso, né? A representação da morte, o arquétipo da morte, ela vem em vários estudos, né? Ela vem nos estudos do tarô, ela vem nos estudos quando você vai estudar os deuses. Em vários lugares você encontra esse arquétipo da morte, e ele vem no sentido de você dar fim, entende? Você entender que o processo que você está vivendo, ele chegou no final. E como se despedir disso, né? Como
tirar o máximo proveito daquilo que você viveu, né? Como deixar o aprendizado ser carregado com você e o que não faz mais sentido mais, se despedir, né? Então, isso é muito rico, é muito poderoso dentro de uma jornada de autoconhecimento. E possivelmente só é alcançado essa compreensão depois de uma certa de um certo momento em que você já está percorrendo a sua própria jornada de autoconhecimento, né? E quando eu falo isso, entenda que quando a gente decide olhar para a vida com um olhar de autoconhecimento, a gente sempre vai percorrer a nossa própria jornada de autoconhecimento. Só que de acordo com o que a gente vai vivendo, a gente vai adquirindo experiência, compreensão, e isso vai sendo integrado dentro da gente e a gente vai criando mais propriedade de si, entende? Mais consciência de si, um dos pilares do meu método, né? Se eu começar a colocar o meu método de trabalho aqui, o método DCC, eu vou exemplificar ele em vários momentos do que eu estou compartilhando com vocês. Então, talvez seja muito difícil para você agora conseguir colocar em prática esse acolher o que passou, né? Porque o acolhimento do que passou é muito rico e até maduro, entende? Mas se for difícil você colocar em prática, escuta essa provocação do que a gente está conversando aqui hoje e deixa isso refletir dentro de você, porque é assim que começa, tá bom, gente? E para a gente começar esse processo de compreender, acolher o que passou, a gente primeiro tem que entender que a gente tem que praticar de verdade a capacidade de autoobservação na nossa vida e, segundo, a capacidade da falta de julgamento, né? Porque o julgamento excessivo por tudo, ele fala um pouco sobre a sua imaturidade. Eu não tô aqui te dizendo que você é imaturo ou não, mas ele vem com uma maturidade da prática do autoconhecimento, entende? Então, olhar, entender, caramba, vou exemplificar para ficar mais fácil para vocês. Acabei de parir. Minha vida mudou completamente. Eu agora tenho na minha casa não só mais eu, meu marido e minha cachorrinha, mas eu, meu marido, minha cachorrinha e minha filha. É uma estrutura completamente diferente. Nós vamos fazer programas completamente diferentes. Nós, talvez ano passado, estávamos curtindo nesse exato momento, não é verdade, tá? Só tô dando um exemplo. Um festival. Agora nós estamos curtindo cuidar de um recém-nascido. É completamente diferente. Tem muitas pessoas que vão ver isso com muito pesar, né? Mas não tem pesar, tem transformação, tem mudança, tem grandiosidade, tem experiências vividas, tem amor envolvido, tem construção, tem jornada, tem desafios, tem romantismo. A dor e o amor, ela vai estar em todos os processos de experiências que a gente estiver vivendo. Então aqui eu não estou romantizando tudo, eu estou dizendo que a dor e o amor, ela vai estar ali porque faz parte do seu processo de experiência e de aprendizado, entende? Mas quando você olha para o que passou e você acolhe aquilo dentro de você, você não tem pesar, entende? Você tem grandiosidade, é a sua jornada de vida, né? Quando você olha para ela e acolhe isso dentro de você, vale a pena ter passado por tudo que você passou no final. É muita loucura falar isso, vai ter um monte de gente que vai falar, Maria Paula, você é louca, mas não sou, eu não sou. Aqui a gente não está vivendo o acaso, ou por coincidência, ou sem querer querendo. São coisas que não existem para quem olha para a vida com um olhar de autoconhecimento, entende? Pode ser muito desafiador para você tentar entender isso agora, e tá tudo bem, não se julgue, né? Lembra que eu falei que uma das coisas mais importantes é talvez traçar o não julgamento? E assim, gente, confesso para vocês que eu não consigo pensar e centrar nisso o tempo inteiro, 24 horas. Tem vários momentos que é desafiador para mim, mas por isso eu tenho uma rotina de autocuidado que me centra
em mim mesmo. Por isso, eu tenho práticas e repito essas práticas diariamente. Eu faço as minhas meditações, os meus alinhamentos, para poder lembrar do que é importante. Se eu não cuido de mim, se eu não acolho os meus sentimentos dentro de mim, eu não me lembro do que é importante no meu dia a dia. Eu me perco de mim mesmo. E eu não estou alinhada com a minha essência, eu não estou alinhada com a minha alma. Eu me perco dos meus propósitos. E aí fica fácil quando a gente se perde, porque o mundo convida a gente a se perder a todo instante, a gente esquecer do que é importante. E a gente coloca um monte de problema na nossa frente e a gente não encontra a grandiosidade do que a gente está vivendo, né? Então, provoquei vocês bastante a pensar sobre isso, estou super aberta para a gente refletir sobre isso, tá? Mas quero aqui falar uma outra coisa importante também. Acolher o que passou. Por que é tão importante acolher o que passou, né? Vivi até um certo momento da minha vida, 12 anos casada, só eu e meu marido, com uma rotina de casados, porém com liberdade para tudo, né? A gente tinha responsabilidade com a nossa cachorrinha, que era uma filha, que sempre foi, ainda é uma filha, graças a Deus, mas que eu tinha muito mais liberdade. Agora eu tenho um bebê, eu tenho recém-nascido e eu tenho que cuidar dele, né? Então, isso é muito grandioso, tá? Eu não tô aqui reclamando, muito pelo contrário, eu tô muito satisfeita, muito feliz desse processo, dessa conquista, dessa construção nossas juntas, desse nosso alinhamento como casal também, né? Tô querendo mostrar para vocês que tem uma despedida que precisa ser acolhida dentro de mim, né? E precisa ser vivida. E eu olhar para isso e falar assim, tá tudo bem, agora a gente tá tendo a oportunidade de experimentar outras coisas, e mais para frente, quando ela estiver grande, ou quando os outros filhos que a gente tiverem, se a gente tiver outros filhos estiverem grandes, a gente vai ter a oportunidade de viver outras fases da vida, né? Então o futuro também tá aí para mostrar pra gente que a gente também vai ter que se despedir de outras partes, né? E por isso a falta de apego também, né? É importante, mas a falta de apego, ela vem com o princípio do não julgamento inicialmente, que é uma coisa muito difícil, mas que é totalmente possível quando a gente olha para a vida com esse óculos do autoconhecimento. Então eu deixo aqui essa mensagem para vocês, o quanto é importante a gente acolher o que passou. Você tem um relacionamento, eu vou dar um outro exemplo, tá? Você tem um relacionamento, um casamento, você se despede desse casamento, né? Chegou ao fim. Esse casamento, ele tem, com certeza, ele vai deixar um rastro de emoções dentro de você. Se você não acolhe essas emoções, no aqui e no agora, você vai ter que acolher elas em algum momento do futuro. O momento certo de acolher essas emoções é quando elas se apresentam para você. Então, acolhe o que passou, o que está acontecendo com você, no aqui e no agora. Se respeita. Coloca dentro de você, sente. Se permita sentir, né? Acolhe isso. Porque se você não acolher agora, uma hora vai gritar e você vai ter que acolher lá na frente. Vai ser possivelmente um pouco mais desafiador. E tá tudo bem se você não consegue acolher agora, você reconhece isso e você opta acolher mais na frente. É consciente, né? E até quando não é consciente, tá tudo bem. Mas quando a gente faz escolhas na nossa vida conscientes, né? E quando a gente percorre a nossa própria vida com essa consciência, fica mais fácil, entende? E isso é autoconhecimento, né? E estou aqui exemplificando para poder tentar trazer mais formas de vocês colocarem a importância do acolher o que passou dentro de vocês mesmos e no modo de vida de vocês. E aí eu queria fazer um convite de uma prática. Vou explicar aqui para vocês essa prática, para vocês poderem praticar toda vez que vocês estiverem sentindo que estão passando por algum processo de morte para renascimento. Vamos lá, faz assim, pega um momento reservado para você no seu dia, normalmente isso acontece no final do dia, né? Que é onde a gente já tá com mais acolhimento do própria energia do dia, que é a hora de dormir e tal, você já possivelmente está em uma fase mais reflexiva,
ou pega a fase do dia que você se sente mais reflexivo e que você tem a oportunidade de estar só com você, tá bom? E aí você pega um papel, uma caneta, e eu gostaria que você pensasse como você consegue se expressar melhor. Às vezes as pessoas conseguem se expressar com palavras, escrita, ou às vezes conseguem falar com fala, né? Às vezes você consegue se expressar com fala, gravando um áudio, e você pode gravar um áudio para você. Ou outras pessoas conseguem se expressar desenhando, pintando, compondo com uma poesia. Entendam o que faz, o que cria mais conexão para você, né? O que você gosta de fazer, o que cria mais conexão para você conseguir expressar essas duas perguntinhas que eu vou colocar aqui para vocês, conseguirem tirar de acolhimento, né, de reflexão de acolhimento do que passou, tá bom? Para vocês integrarem isso dentro de vocês, acolherem o que passou dentro de vocês, refletirem sobre isso, tá bom? Então, essa dinâmica, ela se baseia em você criar um espaço para você, arranjar uma forma de expressão que faz sentido para você, que é a que mais se conecta com você, que vai te deixar mais conectado, para você conseguir emocionalmente colocar isso para fora, né, e acolher isso em você, trazer essa consciência para você, né? A gente está falando de conexão aqui, a gente está falando de consciência, desconstrução, o método DCT purinho, tá? Que é a minha metodologia de trabalho. E eu vou trazer duas perguntas, e aí vocês anotam essas perguntinhas e fazem isso no cantinho de vocês. Toda vez que vocês sentirem que estão passando por um processo de transformação, esse exercício é muito poderoso porque vai ajudar vocês a trazer consciência. E esse processo de consciência automaticamente já convida vocês a sentirem, a acolherem esses sentimentos dentro de si, sem julgar. Aos poucos, vocês vão conseguir aprender a fazer isso sem julgar. Só acolher, só sentir. E receber mesmo, integrar isso dentro de vocês, para poderem se abrirem para o novo, porque com essa prática vocês vão entenderem que todo renascimento vem uma grandiosidade junto. Então, quando vocês começarem a entender que vocês podem se despedir e tá tudo bem, porque vai vir uma grandiosidade logo depois, vocês vão começar a ganhar essa confiança, né, dentro desse processo. Mas vamos lá, primeira frase, tá? A primeira perguntinha que vocês vão perguntar para vocês mesmos. O que mudou em você desde então? Né? Começa a descrever o que você sente que mudou. Gente, pode não ter sentido e nem lógica, mas escreve a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá bom? E a segunda. Que sentimentos ficaram guardados ou não foram totalmente acolhidos? Descreve isso também. Vou repetir, tá? As duas frases para vocês. A primeira é: o que mudou em você desde então? E a segunda é: que sentimentos ficaram guardados ou não foram totalmente acolhidos? Tá bom? Lembre-se, gente, que toda transformação, toda mudança deixa marcas. Algumas pequenas, outras grandes. E essas marcas podem ser marcas de aprendizados, desde que a gente escolha olhar para isso como um grande aprendizado. Esse é o óculos do autoconhecimento. É isso que o autoconhecimento nos ensina, a olhar que tudo tem um aprendizado e que a gente pode se enriquecer com isso, né? É isso que eu queria compartilhar com vocês. A gente se encontra no nosso próximo encontro da semana que vem. Eu não vou dividir mais nada, porque eu já provoquei vocês bastante a se refletirem sobre as coisas, e a gente se encontra na semana que vem, tá bem? Beijo grande, até o nosso próximo segundo encontro do mês de novembro. Tchau!